Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Hoje dia 12, manhã fria, segunda-feira, agora com o sol um pouquinho mais forte, deu uma animada. Mas vamos lá falar sobre B3, a Bolsa de Valores brasileira, nave-mãe, resultados. Brunão tem posição na companhia para longo prazo. Então vou fazer para vocês aqui uma atualização do segundo trimestre, tá? Comentar aqui sobre os principais destaques, na minha opinião, e também trazer alguns highlights fora os destaques aqui sobre a companhia B3. Cenário macro, valuation quantitativo, então fundamentos, cenário macro, valuation quantitativo, dividendos, tá? Um pouquinho de múltiplos para vocês novamente. E a gente finaliza falando de opções, tá? E também rentabilidade de longo prazo e análise gráfica, tá? Então o meu intuito aqui nesse vídeo, pessoal, enquanto o disclaimer está na telinha, é passar para vocês uma atualização da B3 e qual que vai ser meu comportamento como investidor de longo prazo na companhia em agosto, o tal mês do desgosto, né? Vamos lá. Pós-disclaimer sobre o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, pós-resultado, o resultado veio bom, tá? Nada exuberante, até porque sua principal fonte de receita, quando a gente segmenta, né? 34% da receita operacional líquida da companhia, ainda vem dos instrumentos de renda variável, principalmente mercado de ações, tá? Então não tem tido facilidade esse mercado à vista aqui no Brasil desde 2021, desde o início do aumento de juros. Cenário macro impacta bastante essa continha e é a continha que a gente não tem grandes evoluções, tá? Bem verdade que o pior dos mundos, nesse gráfico até a gente consegue ver melhor, né? Foi ali o quarto trimestre de 2023, pós super alta da bolsa, diminuiu bastante ali a receita com as negociações. Esse é o segmento que, quando virar, pessoal, em algum momento ele vira, cíclico, tá? Natural, esse é o mais cíclico, vai carregar os resultados da B3 para ela bater seu recorde, tá? Que está em 2021, ali 2020 e 2021, certo? Ali foi o auge dos fundamentos da B3, até por isso, na minha opinião, quando a gente chegar lá na parte técnica, seja opções ou análise gráfica, eu vou dizer para vocês que eu vou sim fazer vendas de call, talvez compras de put na B3. Esse é o meu planejamento, caso ela avance aos preços que já eu lhe digo. Agora, derivativos, pessoal, crescendo bastante, tá? Então, derivativos é um destaque muito bom, crescimento de 10% trimestre versus trimestre e um crescimento de 22% ao longo do primeiro tri versus segundo tri de 2024. Então, toda a alta do dólar, toda a abertura de curva de juros trouxe volume, tá? Então, uma das continhas, e é uma continha importante, faz 24% da receita total aqui da companhia, cresceu bastante, pessoal, cresceu 22% em relação ao primeiro trimestre, tá? Então, não é a receita principal? Não. Não é uma receita saudável também, né? Porque derivativos é proteção, é especulação, é alavancagem, tá? Mas cresceu, né? Um aumento de 10% nas receitas, reflexo do crescimento no volume de todos os contratos futuros, exceto commodities, tá? E o lançamento também do Bitcoin, né? Do contrato futuro de Bitcoin, também trouxe aí 3,1 milhões no trimestre. Então, só o contratinho de Bitcoin, pessoal que girou aí, o contrato do Bitcoin gerou para a B3 3,1 milhões. Tá? Então é importante colocar aqui para vocês. Acho que é interessante analisar com carinho. Não é uma receita que tende a crescer em períodos de paz, mas como nós tivemos um primeiro semestre, ou melhor, um segundo trimestre bastante volátil aqui no Brasil, tá? Bom, cresceu bastante. Balcão, opções, né? Também opções estruturadas, mercado de opções para os grandes fundos que não tem ali a opção disponível no home broker, no seu profit chart, tem que ir lá em balcão, negociar, fazer essas negociatas. Também teve um crescimento robusto de 8% primeiro tri versus segundo tri e de 17% em relação a 2023. Então a B3, não pela sua linha principal, mas aquelas adjacentes que complementam a linha principal, sendo mercado de renda variável. No caso de balcão também, renda fixa, né? A gente tem um mercado pujante, tá? Em crescimento. O que eu mais quero ver crescer, e cresceu, tá? 3% em relação ao primeiro tri 24 e também 11% trimestre 2023, segundo a segundo, né? Foi o mercado de tecnologia, dados e serviços. Aqui é onde a B3 tem caminho livre, aqui é onde a B3, na minha opinião, é a empresa que melhor lead tem, melhor cliente tem, dados de cliente tem, porque ela tem lá só investidores, ou seja, todos nós que estamos cadastrados na B3 em algum momento da nossa vida, ou se possível ainda temos, né, um din-din sobrando. Então é um lead muito qualificado, que tem um valor muito bom agregado, tá? Então a B3 captando dado, tratamento dado, fornecendo para a indústria de fundos, fornecendo para a indústria de comunicação, né, enfim, financeira de maneira geral. Aqui ela tem
um mar bem robusto, tá? E como ela é tecnicamente um monopólio ainda, tá? Vamos ver se ano que vem sai aí mais uma bolsa no Rio de Janeiro, tá? Ela tem tempo suficiente, caixa suficiente para mostrar robustez e crescimento aqui. Já compõe 19% da receita, tá? Tecnologia, dados e serviços. Ela mudou a área do investidor, então nós, pessoas físicas, pós aquisição da Neoway, pós a consolidação da Neurotech, né? Empresas aí que estão mais à frente do que a B3 estava em tratamento de dados, em interface, né? Tecnologia realmente Big Data, né? Bom, já melhorou bastante o mundo, né? Tá um pouco mais dócil acessar o site da B3 e eu considero que para os fundos, para a indústria financeira também, tá? Então aqui eu quero ver realmente compor 25% da receita, 30% da receita, tá? Aqui é uma receita estável, tá? É uma receita bem estável. A B3 tem capacidade total de ser uma Bloomberg brasileira, por exemplo, se ela assim quiser, tá? Já fez joint ventures com a joint venture com a TOTS, não com a Cinca, perdão, com a TOTS para tentar entrar aí num segmento de tratamento e organização de dados do setor financeiro, tá? Eu esqueci o nome, Gamesa, eu acho que chama, não é Gamesa, bom, me fugiu o nome aqui, mas ela tem tentáculos fora, pessoal, do mundo de transações e operações, tá? Então também fornecendo tecnologia, mensalidade, dados, isso torna a B3 ainda muito atraente para mim. O que eu tenho? Vou falar mais para frente qual que é a minha ressalva na B3, tá? Eu vou falar já, antes de entrar no macro. Minha ressalva na B3, pessoal, é única e simplesmente que, com concorrência, seja da Bolsa no Rio de Janeiro, seja tecnologia, daqui a pouco a gente vai poder, diretamente do Brasil, operar ou investir no S&P, o S&P vai estar aqui dentro, a NYSE vai estar aqui dentro, a Nasdaq vai estar aqui dentro do Brasil e vai ser, né, transnacional, vamos assim dizer, o mercado financeiro. Isso é uma concorrência, querendo ou não. Essa é a minha ressalva. A B3 hoje, ela negocia a um múltiplo alto. A um múltiplo não é de monopólio, mas um múltiplo 15, 20 vezes lucro, 15, 25 vezes lucro, 20, 25 vezes lucro. Tá? Eu ainda acho que a B3, em um futuro próximo, vai negociar com um múltiplo de bancão. 8, 12, tá? Essa seria a minha expectativa para o futuro, para a Previdência. Então, B3, aí eu falo mais na parte operacional, diminuímos aportes, tá? E aí já chega lá. No cenário macro, pessoal, o que nós estamos vivenciando, né, em agosto? Uma melhora. Então, fiscal, a gente entra de férias até o final do mês. Final do mês tem o orçamento para 2025, aprovação, tá? O envio. E nós temos também o novo relatório do Ministério da Fazenda para ver o que vai cortar, o que não vai cortar. A Petrobras ajudou e muito o Haddad provisionando e já pagando, né? Até que eu entenda 50% dos litígios que ela tem tributários ali, né? Então, tudo que ela está devendo na justiça, 50% mandou bala. Isso deu mais de 23 bilhões, o que ocasionou, por exemplo, o prejuízo da Petro, tá? Mas isso é cofre público, tá? Isso vai para a União. Então, fiscal tende a ficar de férias, estamos no dia 12, até o dia 21, 22 de agosto, tá? B3 caminho livre para subir? Sim. Curva de juros caminho livre para se estabilizar? Sim. Até porque a ata foi muito dura. E entrevistas de Roberto Campos e Galípolo foram bem hawkish, tá? Conservadoras. Então fizeram cair a inflação implícita, fizeram também fechar a curva de juros. A gente tende a ter ali o mercado cobrando do BC somente no final do mês um novo aumento de juros, caso a inflação continue a apontar para cima. Por hora, pessoal, por incrível que pareça, no agosto, mês do desgosto, nós temos uma calmaria, tá? Se não houver nos Estados Unidos, não aqui, nos Estados Unidos, dados fracos econômicos, apontando novamente para uma recessão, tá? A gente tem caminho livre para subir nos ativos de renda variável, tá? Não vejo curva de juros ainda nesse intervalo de tempo e o próprio dólar nesse intervalo de tempo ser um pepino. No mais, pessoal, a B3 caixa livre. Ela é tipo Ambev. Então, se vier uma bolsa nova no Rio de Janeiro, vai ser igual a Heineken em 2017 para a Ambev. Vai tomar uma pancada nos primeiros anos e depois tem caixa suficiente para errar, até acertar uma estratégia de voltar a crescer o lucro. É isso que eu imagino para a B3. Tá? Então, eu não cortei ela da minha carteira previdenciária simplesmente porque temos uma nova bolsa entrando no país. No mais, pessoal, é uma empresa que negocia 3 vezes patrimônio líquido, então o preço justo de Graham não é atraente. O que eu olho aqui? A alavancagem e o dividend yield. Dividend yield baixo, pessoal. Baixo. Não tá legal? Não, mas a gente sabe que a principal fonte de receita da companhia caiu bastante. Tá? Então, o lucro por ação da B3 teve o seu topo em 2020, não foi nem em 2021, 2,25, tá? E de 2021 em diante, pessoal, mingou. Tá? Então, o price action,
né? O preço da cotação está caranguejando, assim como o seu lucro. Olha, estatisticamente, o pior preço-lucro dela foi em 2016 e 2017. Recessão aqui doméstica. Tá? 0,78, 0,70. Estamos a 0,74, 0,75. Ou seja, pessoal, tipo tiririca, pior que tá não fica nos seus fundamentos. Preço é uma coisa, mas nos seus fundamentos faz sentido. Tá? Então, mesmo com a altinha atual da B3, a gente tem ali um desconto legal. Tá? Qual que é a minha narrativa aqui pro preço? É que nós vamos passar ainda uns 6 meses, pessoal, esse ano aqui, travados, sem vir um fluxo enorme para renda variável. Tá? Então, não tenho pressa. Acho que a gente vai passar lateral, por isso que eu vou falar de venda de call, compra de put. Nos dividendos, 2021, acompanhando o lucro, o que aconteceu? Mingou. Tá? Então, ela passou ali de 5%, 9% em 2021 para 3,5%, 2,88%. E esse ano aqui deve voltar a representar aí algo próximo de 2,80% a 3%. Tá? Isso que você deve imaginar para a B3. Então, uns 35 centavos, pessoal, replicar 2023, faz sentido, tá? Faz sentido. Então, com um yield de 3,15%, nós temos um preço teto de R$ 6,30, o que elimina a B3 do seu radar de dividendos. Então, faz sentido boa parte aqui do canal, que tem a regra de Bazin, como tem aqui no scanner da Bolsa. Aliás, deixa eu fazer um merchanzinho para o scanner, para o Edu. Tá aí na tela para vocês o QR Code com desconto, para vocês assinarem lá a plataforma dele, que tem o Market Breadth e também tem aqui os dividendos com a tabela Bazin já líquida, tá? Descontados os JCPs, os 15%. Faz sentido, tá? Você não ter a B3 porque esse dividendo não deve aumentar tão rapidamente. Tá? Não vejo isso acontecer. Certo, pessoal? Vou tirar aqui o merchan do scanner porque a gente vai passar agora para o mundo de opções, tá? Que é o Jumba, também parceiro aqui do canal. Cada vez mais eu trago conteúdos para vocês. Então, no curto prazo, você acha relevante preço? A B3 tem um teto aqui, tá? Que eu vou trazer para vocês entre 12,83 nas opções e no meu ponto 12,85, né? Exatamente. Então 12,85 me interessa ali olhar as calls e put, tá? Me interessa. Por quê, pessoal? Porque eu acho que a alta atual ela não vai ser retilínea até o rally natalino. A gente tem ali agosto mais para o fim do mês, algumas informações fiscais importantes, orçamento sendo uma delas, né? E commodities podendo desanimar, principalmente minério de ferro vale. Tá? Então, bolsa não vai ser aquela linha reta até dezembro. Eu acho que a gente vai ter mais uma quedinha aí até dezembro. E aí sim, um rally natalino? A ver. Tá? Com isso, parte pequena da minha posição e devido aos meus lançamentos de put do começo do ano, que foram exercidos, alguns deles, eu tenho essa margem de manobra para fazer renda da minha posição de longo prazo. Tá? Então, 5%, 4% da minha posição, eu passo em lançamento de opções? Aceitando ser exercido? Sim. Ou comprando put? Talvez. Tá? Acho melhor a minha estratégia na B3 é mais interessante lançando calls. Tá? Então 12,85 seria ali o lançamento mais interessante. Né? Na minha opinião, 12,85 até os 13,33. Tá? Então 12,85, 13,33 seriam ali a região onde eu acho que a B3 tende a parar nesse rally recente. Certo, pessoal? Então esse é o Jumba aqui, alguns dados importantes. Sendo o principal deles, pessoal, o Market Gamma, o Jumba Walls? Não, sendo o principal dele o Research. Tá? Então vocês que, como eu não tenho competência suficiente, vocês querem um serviço, né? E foi feedback de vocês aqui, de opções, serviço de recomendação, tá? Seja para sua carteira, ou seja, né, padronizado ali, o Jumba oferece. Então, Research de opções, Jumba, link na descrição, QR Code aqui para vocês, o cupom é Clube dos Dividendos, tá? Bom, pessoal, passado o merchan da Jumba, ainda no macro, de certa maneira, essa altinha do Ibovespa nos colocou muito próximo ali de uma região de sobrecompra para o Market Breadth. Tese de investimento, então, da B3, mantida. Eu estou comprando menos nesse momento, na expectativa que o valuation dela, no curto prazo, seja ali transportado de um monopólio, 15, 20, 25 vezes lucro, para um bancão, 15, 12 vezes lucro, 8, 12 vezes lucro. Tá? É só essa minha ressalva na B3. Então ela não está como protagonista na minha carteira nos aportes. Tá? Basicamente é isso, certo, pessoal? A B3 foi um bom investimento no longo prazo entre aspas, desde a sua fusão com a CETIP, tá? 2008, ali, 2007, 2008? Não. Desde 2007, 2008, pessoal, ela não bate nem o CDI, tá? E nem o IMAB. Isso é muito importante. Ela subiu 153%, já contando dividendos, conta 360 no CDI, 560 no IMAB. Então a B3
não é, ou melhor, não foi um bom investimento na última década. Beleza, pessoal? Bom, se eu acho que o lucro vai caranguejar, mas vai continuar caranguejando, né? Vai continuar de lado, beleza? Por causa do nosso cenário ainda não ser tão robusto assim para renda variável em relação à renda fixa. Mas o valuation dela vai diminuir um pouquinho. E essa diminuição vai vir por preço e não por lucro. Ou seja, o mercado vai bater um pouquinho nela, o lucro vai estar estável, o mercado vai bater um pouquinho nos preços, trazendo aí 15 vezes lucro, 10, 12 vezes lucro. Faz sentido eu diminuir um pouco os meus aportes. Parei os aportes? Não, tá? Agora, em agosto, com a alta, entre aspas, cavalar, né? Um mês estatisticamente de baixa para a bolsa, mas que começou forte, né? Os 12,85 para mim, tá? É um strike que eu vou pegar ali minimamente e vender uma call. Eu tenho essa expectativa, tá? Estou me preparando para, ou seja, cadastrando ordens com prêmios cavalares. Se me beliscar, show de bola. Qual é a continha que eu faço aqui no prêmio, pessoal? Divido ele na metade, ou seja, 50% dele. Se bater o CDI, está apta a ser lançada a call, tá? É por isso que eu faço, tá? Em 13,79. Por opções, 12,50, alguma coisinha, né? Dá um 12,83, tá? E 13,33. Na análise técnica minha, 12,85, muito próxima do 8,3, e 13,79, tá? Seria aqui uma posição bem pequenininha. E aí sim, né? Uma posição maior de dividendo sintético que eu faria, aí na casa já dos R$16, né? Dos 15,60, 15,50 aos 16,20, certo? Então são as duas regiões onde eu aceito fazer remuneração, né, por dividendo sintético, tá, pessoal? Antes disso eu não fiz, pelo contrário, eu lancei put para aumentar os meus aportes. Então aumentei os aportes aqui embaixo, né? Aqui embaixo nem tanto, tá? A partir dos 11,40 eu já comecei a lançar put, 11,50 e tal. E lancei até o sol raiar. Agora é o oposto, né? Dos 12,85 eu já estou no lucro nas opções que eu lancei e fui exercido, por exemplo. Agora eu lanço call. Eu aceito um pouquinho, né? Um pouquinho da posição que eu lancei put, que eu comprei ao longo do primeiro semestre, eu aceitaria ser exercido. Mas bem pouco, tá? Porque temos ainda o 15,60 e os 16,20. Certo? Mais uma coisa que eu deixei no gráfico para não esquecer. A B3, pessoal, tem outra maneira de nos remunerar. Maneira que não aparece lá na rentabilidade versus CDI, que é a recompra de ações. Ela acelerou a recompra. Pós-resultado, veio bom, né? Veio acima do esperado, etc. Ela acelerou a recompra. Então, é ótimo, tá? O dividend yield, tá? Com essa política atual, ele pode aumentar, porque tem menos ações em circulação, tá? E essa recompra continua, tá? A gente tem dezembro ali como uma primeira, acho que é uma primeira sazonalidade para ver se é mantido ou não. Depende do ambiente de mercado, né? Então, parte positiva aí no curto prazo é que essa recompra aconteceu. Descontos, pessoal. A B3 está descontada. Se você tem a minha tese, que ela cai por preço, não por lucro, para os 12 a 8 vezes lucro, não, ela está um pouquinho até cara, tá? O desconto vai ser ali dos R$11 para baixo. Ponto final, tá? Eu tenho aqui 10,86, 9,64, 9,57. Esse seria o desconto para o terceiro trimestre. Beleza, pessoal? Então tentei passar para vocês aqui micro, macro, né? Micro fundamentos, macro, um pouquinho de curva de juros para vocês, expectativa que eu tenho, B3 caixa líquido, valuation, dividendos, e terminamos numa parte mais tática aí, tá? Com um oferecimento da Jumba e do scanner da bolsa, as duas plataformas que eu utilizei aqui, que são parceiras. No mais, obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.